ames mucho, la vida te entierra. Levántate y lucha, no seas flojo. El éxito llega pa'l que es forjoso. Estamos no ar! Seja muito bem-vindo, berracos e berracas desse Brasil, ao Acorda Berraco, o futuro maior e mais berraco podcast de empreendedorismo do Brasil. Muito prazer! Eu sou Rodrigo Matos, host desse podcast. Estou com ele aqui hoje, Nino Oliveira, que além da tosse, ele é o co-host desse podcast. Chave total, né? E é o cara que dormia abraçado com aspirador de pó na adolescência. A mãe dele não entendia. Muito boa noite, Nino. Eu também não tô entendendo, não. Minha mãe não me contou. Cara, e hoje a gente tá com um berraco aqui, vai falar do mercado muito legal, do segmento de limpeza, de serviços de limpeza. Então, se eu fosse você, eu ia acompanhar a fundo, com papel e caneta na mão, para pegar os principais insights que ele vai trazer aqui para você que pensa em empreender na área de serviço e principalmente numa área dessa que é muito lucrativa, beleza? Antes eu queria dar um recado aqui, que a gente conta com o patrocínio da Santa Muleta. A Santa Muleta é a primeira rede de franquia de locação de produtos ortopédicos do Brasil. A Santa Muleta tem um modelo de franquia que permite você trabalhar de casa, alugando produtos ortopédicos para a sua cidade. Você pode trabalhar, agregar essa franquia no seu escritório, na sua clínica e fazer locações, ganhar muito dinheiro com isso daí. É um investimento baixo, a partir de R$20 mil você já pode ser um franqueado e começa a ter uma renda extra ali recorrente, pingando na sua conta com as locações. Se você gostou, tem um QR Code aqui na tela, ou você pode acessar lá santamuleta.com.br e entender lá como faz para entrar nessa rede que vai ser a maior do Brasil. E a gente conta aqui também com o patrocínio da Renovo Healthcare. Você sabia que o adoecimento mental já é uma das principais causas de afastamento no Brasil? Isso custa para as empresas cerca de 40 bilhões de reais por ano. Pequenos e médios negócios já pagaram até 500 mil reais em processos por burnout. É uma coisa que está ficando muito comum pela falta de cuidados com a saúde mental. Além disso, a atualização da NR1, a norma regulamentadora, exige que todas as empresas, a partir de um funcionário, incluam em seus fatores psicossociais, em sua análise de risco, os fatores psicossociais. Então fica atento aí, porque o prazo é 26 de maio desse ano para começar a enviar para o governo essas informações. A Renovo Healthcare resolve isso para você, tá? Então a gente faz o diagnóstico completo da sua empresa, identifica os riscos, analisa os dados e implementa um plano de ação para você adequar a sua empresa à nova legislação. Gostou? Então não espere ser penalizado, procure a Renovo Healthcare. Isso aí, galera! E estamos com ele aqui hoje, Nino. Ele é um cara sensacional, é o Felipe Messias. Ele é um verdadeiro berraco, Nino. É um cara que eu admiro muito, meu amigo aí, fiz questão de trazer ele. Aqui, vou te dar até uma colinha para você apresentar ele. Vamos apresentar ele aqui, deixa eu ver pra aqui. Galera. Aqui. Felipe Messias, da empresa Keep Calm, é isso? Ou Keep Clean. Isso. Keep Clean. Você está no negócio há 7 anos. Tem como hobbies, é isso? Viagens, restaurantes, é isso? Exatamente. E o futuro do Brasil. Aí, ó, tá vendo? Ele é guerreiro, esse cara. Preocupado com o futuro do Brasil, cara. Brasil. Medalha de bronze no campeonato de taekwondo. Você já foi lutador, então? Quando era moleque a gente Tô treina. vendo a orelhinha aí, viu? Já ia chamar ele na briga, mas não vai aguentar comigo, não. E network e resiliência, é isso mesmo? É isso aí. Ele curte aí. A gente tem que ter resiliência e muitos contatos, como eu tô tendo com vocês aqui. Eu acredito que é o caminho. É isso aí, começou certo. Boa, Felipão. Cara, desculpa, você já quer emendar uma pergunta para ele, hein? Não, pode mandar uma pergunta que eu continuo. Não, é um segmento que ele atua, né? Nessa parte de prestar serviços de faxina, limpeza. Cara, como que foi parar isso aí na sua vida, Felipão? Conta pra gente.
Então, cara, em 2010 eu tive uma experiência. Eu trabalhei numa empresa de facilities de 2010 a 2015. E, cara, eu nunca sonhei com isso, né? A minha formação é administração, mas com essa experiência eu percebi que esse negócio é um negócio escalável. Cara, pra você ter uma ideia, quando eu entrei na Guima, tinha 4 mil funcionários. Quando eu saí, tinha 8. E agora tem 15 mil funcionários. Né? 15 mil? 15 mil funcionários. É uma empresa que está ali no Cambuci. Um prédio gigante lá com Dona Eli Barbosa, aquele cara que canta o samba. Eles fizeram um prédio. A Dona Irã. Isso, a Dona Irã. Então não tem nem como errar, um prédio gigante lá no Cambuci, né? Então foi ali o primeiro contato que eu tive com... Foi seu primeiro emprego ali? Não foi o primeiro. Não. Meu primeiro emprego, na realidade, foi com 12 anos, quando eu vendia tempero na rua. Tempero? Tempero. Então, assim, eu pegava cartolina lá morava em São Mateus, pegava a cartolina, cortava, pegava o saquinho, ia lá na Pado, pegava lá 5 tipos de tempero diferentes, misturava lá os que tinha tal, colocava naquelas bolsinhas de jogar bola, da Adidas, roxa, e saía louco para vender. E até a petroquímica ia vendendo, tal. E começou daí. Eu comecei trabalhando daí. Não por necessidade. Meu pai, apesar da dificuldade, meu pai e minha mãe nunca deixou nós passar fome, nem nada disso. Mas a gente tinha necessidades de querer comprar alguma coisa, algo que ficava mais difícil. Então, a gente desde cedo foi para a luta. Esse foi meu primeiro emprego. Depois eu fui fazer pé de geladeira, porta-guardanapo. Fazer pé de geladeira? Pé de geladeira, sabe? Pé de geladeira antigo, aquele de plástico. Então você ia lá, pegava a parte de cima, a parte de baixo, encaixava e toma. Na quantidade, né? Na quantidade. E era aí, uma fábrica de... Era uma fabriquinha que eu trabalhava lá. Eu tinha 13 anos. Depois que eu parei, comecei a trabalhar lá. Que louco. Aí eu fui comprar um tênis, cara. Fui comprar um tênis na Empório de Surf, que é uma loja de surf lá em São Mateus, na Mateu Bay. E aí eu fui comprar o tênis, deu um defeito lá, eu fui trocar e eu fui conversar com o gerente, ele viu minha história, gostou de mim e me chamou para trabalhar de estoquista. Aí eu comecei a trabalhar lá de estoquista com 14 anos, com 15 anos ele me registrou. Aí trabalhei lá, paguei meu curso de inglês, fiz 5 anos de inglês lá também na Mateu Bay. E aí eu fiquei lá, passei para vendedor e trabalhei lá até os 18, 19 anos. Saí de lá, fui vender curso de, cara, tipo microlins, sabe? Sério? Sério. E ali que eu aprendi a vender mesmo. Ali os caras eram ave de rapina, sabe? Porque assim, lá você tinha uma lista de objeções e para cada objeção, por exemplo, eu não tenho dinheiro, eu tinha que dar 3 respostas para essa. Era 21 objeções. Então não tenho dinheiro, não tenho tempo, eu não sei por que isso é necessário, tal. E para cada objeção a gente tinha que trazer 3 respostas. Então assim, eu fui treinado por esses caras. E aí eu trabalhei lá um tempo. E surgiu a oportunidade de entrar nessa empresa que eu comecei a falar para vocês, que é a Guima, que é a empresa de limpeza, de facilities. O que acontece, cara? Eu sempre acho interessante, eu cheguei um pouquinho antes, não sei se eu posso comentar isso, já comentando, e eu ouvi vocês comentando, né, que assim, às vezes o jovem, ele tem uma oportunidade de ouro quando ele vê uma pessoa que ele admira e que pode passar para ele alguma informação, ele deve absorver aquilo como se ele fosse uma esponja. Ele não deve ficar, sabe, ansioso para que... Não, aproveita esse momento, é um momento de aprendizado mesmo. E eu soube fazer isso muito bem. Quando eu entrei na Guima, minha gerente, ela é formada na FGV, tem curso de especialização nos Estados Unidos. Ela é filha do dono. Né? Então, assim, pessoal com 4 mil funcionários, eu garanto que já é milionário. Então, assim, eu suguei tudo que eu podia sugar dela, cara. Eu tinha uma facilidade também muito grande de me relacionar com essas pessoas, porque, assim, imagina, cara, eu fui convidado para ir no aniversário dela e no casamento dela. No casamento dela tava lá o Paulo Frange, o Kassab, sei lá quem e tal. E ela chamou 2 pessoas da empresa inteira lá da administração, porque, assim, a gente é discreto, ouve, aprende alguma coisa, não fica falando, sabe? Eu era novo, eu tinha 22 anos, sabe? Chega numa festa daquela lá na Mansão França, em Gianópolis. Sabia se comportar no local ali. Né? Exato. Sabe? E você fica lá deslumbrado, porque você tá lá comendo ravioli de fazão, sei lá, medalhão de filé mignon, champanhe vivo com o quê? Não, vem devagar, você vai... Foi um contato que eu tive com a elite mesmo de São Paulo, assim, porque lá, sem seus políticos também, eles têm um grupo de empresários lá que eles, enfim, né, não vou comentar os detalhes, mas tem um grupo de empresários, então assim, eu aproveitei para aprender bastante lá, ver como que eles agem, como que é,
E eu acho que foi uma ótima oportunidade para eu amadurecer. Até mesmo perder aquela ingenuidade de jovem, sabe? De como que você chega, às vezes... Cabação. Exato. Cabação, Então, né? eu aproveitei pra ver esses caras, como que é e tal. E eu tinha, como eu disse, eu tinha muita facilidade, cara, de me envolver nesse pessoal. Tipo, nós fomos no aniversário dela, lá na... Como é que é o nome daquela balada que tinha lá, que até teve um problema lá, que o pessoal não deixou uma mina entrar porque era feia? Que era aqui em São Aonde? Paulo, aqui. São Paulo? É, uma balada bem top, que não deixaram entrar, teve uma repercussão. Esqueci o nome da balada. Era uma das mais top que tinha aqui. Então, assim, tinha muitos amigos dela, sabe? Cara, eu trabalho pra menina. E o que eu quero dizer é o seguinte, que, assim, é muito importante, além da técnica, você saber se portar, saber, sabe? Não estou dizendo para você não ser você mesmo. Você tem que ser você mesmo. Mas também saber a hora de falar, de dar sua opinião, nem sempre é para você falar. Cara, é um negócio que eu falo muito, assim, o empreendedor e até aquela pessoa que almeja ser empreendedor tem que ter um negócio que é o radar ligado. Tá muito atento a essas oportunidades, porque aí tem aquela pessoa que vai estar num local desse e vai estar criticando, falando, eu não sou daqui, não sei o quê, olha o que tá fazendo, não sei o quê. E vai ter o cara empreendedor que ele vai estar pegando aprendizado, pegando insight. Então fala, caraca, ó, como o cara se porta, como que ele faz networking. De graça, né? Sem Então de graça, nessa né? hora você Top. tem que estar atento Exatamente, para de pegar graça. esses insights, entendeu? Eu até tava falando, eu ouvi que aqui o De podcast graça, mano. Acorda Berraco, eu gostei do convite do Rodrigo, queria agradecer. Rodrigo, você também, que eu tive o prazer de Obrigado. conhecer agora, o nosso amigo aqui. Isso, cara, a gente só traz cara bom. Que eu vi que tem uma certa liberdade pra gente falar. Eu acho que E tem. eu acho que se for pra você aprender, ou se for pra você copiar, essa frase não é minha, tá? Vou abrir uma aspas aqui. Se for pra copiar, copia dos grandes, cara. É cada doido hoje em dia que vai dar uma opinião sobre assuntos complexos que o cara não tem entendimento nenhum. E às vezes o cara vai lá e lê Napoleão Hill, alguma frase lá que ele fala lá, aquelas frases feitas e fala, e as pessoas já se Não, bate deslumbram. palma, né? Não, gente, vamos É dar isso uma aí olhadinha aqui mesmo. que esse cara já realizou É todo isso esse aí tempo. mesmo. Jovem de 12 anos sendo influenciando no mercado, num mercado financeiro, numa coisa complexa, que às vezes até mesmo é manipulado, e você acha mesmo que esse cara tem condição? Então tudo bem. Mas eu prefiro, eu acho que a oratória é super importante. Mas ainda eu sou, pode me chamar de tradicional ou conservador, eu sou fã daquela velha e antiga experiência, da passagem. Eu acho que todo mundo tem alguma coisa a oferecer e a ensinar. Você pode aprender com todo mundo, mas de acordo com a experiência da pessoa que ela passou. Eu mesmo me espelho e elogio o Rodrigo, chamo ele de Santa Muleta, porque eu acho que é muito difícil, cara. Eu mesmo passei por uma situação bem difícil na minha vida recentemente. E, cara, você para analisar, e quando você quer tirar forças para superar isso, você pega e olha quem? Um moleque que nunca fez nada ou uma pessoa que superou um super desafio? Eu olho quem superou um super Tá desafio. ao contrário hoje em dia, né? E tá ao contrário. Totalmente. Sabe? E como que você quer ver um norte para isso? Por isso que eles caem, entram numa depressão e numa angústia, sabe? Porque eles estão recebendo informações e quando eles tentam colocar em prática ou fazer alguma coisa, não surte resultado e o cara vai lá embaixo. Não sustenta nada. Sabe, cara? Eu nunca vi tanto índice de depressão ou de burnout ou de sei lá o quê. Muita ansiedade também. Mas também ouvir gente errada. Aprender é bom, mas é melhor aprender, saber quem ouvir. Quem falou? Essa frase não é nem minha, é do Flávio Augusto. Da... WhatsApp. Exato. Ele falou, cara, o importante é também saber quem você está ouvindo. Né? Porque falar, até certeza. papagaio fala. Fala, é isso aí mesmo, verdade. E aí você tava nesse ambiente aí da Guima, onde você tinha um acesso a mentores ali, né? A filha do dono, que te traziam um conhecimento legal, né? E aí, como que te conectou ao empreendedorismo isso aí? Cara, a minha gerente, que é a Ariane, que eu tenho muito respeito, eu gosto dela, ela é minha gerente, eu era coordenador. Então, assim, eu queria crescer, eu tinha esse desejo de fazer algo diferente. Você cresceu lá dentro, lá, né? Cara, eu entrei lá como auxiliar administrativo no metrô, na linha vermelha. Eu fui para construção, que quem era o chefe lá era um cara foda mesmo, mano, que é o Aquiles. Ele Olha o nome do ajudou- cara, Aquiles. Fiquei até com medo desse Ó, cara. esse cara aí, Sabe? ele é um engenheiro que ajudou a fazer cara. a casa da família Matarazzo lá. O cara é embaçado, meu. Miliano no mercado. Ele é respeitadíssimo lá, sabe, na elite lá. Sei. E aí eu trabalhei com ele. Aquiles.
E aí um dia eu fui lá na Guima, e aí a Ariane, eu fui lá na Guima para aprender a mexer no software, estavam implantando um software integrado, e aí eu tinha que aprender para colocar na manutenção, e ela viu, porque assim, cara, eu sou da seguinte opinião, naquele filme lá, A Fome Poder? Fome de Poder, o cara fala que a persistência vence a genialidade, é a persistência que ele fala, né? Vence a genialidade. Cara, lógico que genialidade é muito lindo e tal, mas eu acho que é isso mesmo, sabe? Porque quando eu entrei lá na Guima, eu sempre trabalhei na área comercial. E eu não tinha um entendimento muito nem de sistema, nem de mexer com planilha, nem nada. Mas eu não sabia, eu não estava sabendo fazer isso, mas em compensação eu fazia outras coisas, eu era motivado. Eu mostrava para a pessoa que que eu posso fazer isso, eu posso aprender, sabe? Demonstrava essa vontade, mesmo sem saber, sabe? Tá disponível para o aprendizado, né? E aí cara? ela, exatamente. Se E aí ela olhou propõe a para mim e falou, vai Aquiles, ajudar. por favor, deixa eu ficar com ele. Aí o Aquiles, fica. E aí eu fiquei lá. Aí ali eu já fiquei no reduto mesmo do... A minha vontade, para ser sincero, com todo respeito à Ariane, que ela é ótima, mas era o seu Carlos, que era realmente o dono mesmo. Porque esse cara, ele sabe o caminho das pedras, o caminho das andorinhas. Imagina, um cara... Cara, eu tô falando Construiu uma empresa eu não sei nem dessa, se é, né? eu tenho que tomar até... Não só isso, esse cara, ele é... Cara, ele é da maçonaria lá de Nova York e, assim, os contatos e as pessoas... E o que ele viu, o que ele sabe, são coisas que, assim, eu não sei ainda. E eu tô... Sabe? Coisas que não vão falar no público, cara. Não. E eu queria colar nele pra me entender, sabe? Eu sempre, com todo respeito, eu nunca achei que ambição fosse um problema. Eu acho que ganância Ganância é um problema. Também Mas sempre tive ambição, problema não. com isso. Sempre Sabe? tive problema com isso. E aí eu fiquei com a filha dele, Cariana, que era muito técnica, muito esforçada, muito inteligente, sabe? Ajudou meu inglês muito, sabe? Mas eu queria colar nele, porque ele, cara, é um monstro lá, né? Mas ali onde que eu estava, no setor de compra, que era um setor de confiança, eu também tive muito acesso ao que? Cara, eu comprava o computador da Dell, eu comprava, sei lá, 1000 computadores. Comprava 50 carros Honda City para a frota de gerentes, sabe? Então, assim, eu tinha acesso ao cara lá da Honda, que era um cara sei lá o quê, e comecei a conversar com os grandes. Me senti confortável nesse ambiente porque, assim, eu não sabia, eu era novo, mas eu estava aberto a aprender. E como você falou, cara, que eu acho que é a mais pura verdade, quando você está aberto a aprender, isso que o jovem não entende, ele tem que dar aquela disposição de aprender. Tem que mostrar que ele tá afim. Não é chegar aqui, eu tô conversando com ele, mostrando um negócio, ele tá aqui. Você tem que estar atento. Tá. Né? Não, eu tô disposto, me fala. Cara, você fica se sentindo lisonjeado Você coloca na posição de aluno mesmo, para aprender. E eu me colocava totalmente. Eu acho que falta um pouquinho de humildade nesse pessoal. Porque assim, cara, a rede social, é essencial e tal, mas ali é nem uma base. Na realidade, eu considero base a faculdade. É uma base ali, é uma base. Não quer dizer nada que pode dar certo, não. É uma base para você ter uma visão. Um começo, né? Um bom começo. A rede social tá abaixo dela. Sabe? Você pode bem abaixo, ver né, bastante coisa. Exatamente, você pode ver bastante coisa, tal. Mas é uma base. A experiência, o mundo real, cara, é que é a verdadeira que vai te mostrar, sabe? Isso aí mesmo. Tem aquele filme lá do Trump que tá acho que tá na Prime. O cara fala assim, aquele advogado é filha da puta, eu não esqueci o nome dele. Ele fala assim, né? Te ensinam que você tem que ficar de olho na bola, mas no mundo real você tem que ficar de olho no adversário. Então, assim, você tem que entender como é no mundo real. Como que é realmente? Daqui a pouco nós vamos entrar aqui no que eu faço. Como que é realmente lidar com esses funcionários? Eu vou contar umas situações para vocês aqui inusitadas que vocês vão pensar que é mentira. Mas é verdade. Não acredito, hoje em dia eu acredito em tudo. Sabe? Tudo. Então, assim, cara, de 1 em 1 milhão, um moleque vai lá e dá uma estourada. Mas e o restante dos 999 mil? O que eles vão fazer? Então, eles têm que tentar achar o caminho deles. E o melhor, eu acho que um jeito deles acharem o caminho deles, seja o que for, pode ser nutricionista, pode ser empresário, pode ser o que for, é pegando a realidade, se esforçando, sabe? E eu acho que cada um vai encontrar seu caminho, porque, assim, não tem nada mais frustrante do que você, sabe,
tentar, às vezes, quero ser influencer, quero ser isso, não conseguir. Cara, você pode ser o que você quiser, sabe? Você não pode desistir. Você tem que enxergar o mundo como ele é e enfrentar, que é difícil mesmo, sabe? Cara, legal. E aí você então se colocou como aluno ali nessa empresa que você trabalhava, aprendeu muita coisa. Muita coisa. E foi logo depois dessa aí que você já partiu para empreender? Eu saí de lá e parti para empreender e bati de cara, cara. Porque eu saí de lá e abri uma empresa de confecção de roupa de academia. Sério? Sério. Eu não sabia, não. Confecção. Não, e olha só, cara, eu tinha um sócio, cara, eu não posso nem falar, olha. Se eu puder falar, mas eu... Fala. Olha só, Não cara, gosta Se disso aí, né? se arrepender, a Fala aí, gente corta, senão a gente mete Beleza, em processo então, ali. vamos lá falar. O que acontece? Eu saí da empresa, estava com dinheiro, né? E eu saí exatamente por esse motivo. A minha gerente tava aqui, né? E eu não conseguia subir, ela estava aqui, filha do dono. Eu falei, cara, Ariane, obrigado por tudo e tal, mas eu vou querer sair. Saímos amigavelmente. E aí eu abri essa empresa. Esse amigo meu falou assim, Fê, dá dinheiro mesmo, tal, vamos lá. Aí fomos lá no centro, compramos umas máquinas de cortar tecido, compramos tecido, mesa para colocar os tecidos. Fomos nos caras para fazer os logos dos negócios, Superman, sei lá, essas coisas e tal. Né? Aí beleza. Aí vamos até... Era roupa fitness? Roupa regata de academia, Tá. tapa bumbum, shortinho, tal. A gente tava fazendo tudo isso aí, fazendo mesmo, sabe? E vendendo pro atacado, para as lojas revenderem. Legal. O nome da empresa tem até no Facebook, era Strong Fitness. Strong Fitness. Tem tanto tá no meu Facebook até hoje. E aí, cara, aí pegamos e beleza, fomos nessa, né? Até meu finado irmão, ele ajudava a cortar, porque tinha que vir. Imagina, a gente cortando, nunca cortou. E na luta, riscava e vinha cortando. Aí dava uma Tem os falhada. modelos, né? Tem E todos os modelos, né? Pra vocês cortarem. Exato, uma mais cavada, outra cortava e para a costureira cortar. Era boa luta, cara. E aí, beleza. E aí, mas qual que é o ponto? Esse meu amigo, ele era raçudo, sabe? Ele era um bom vendedor, se esforçava e tudo, mas não tinha visão estratégica. Por exemplo, todo o tempo e trabalho que nós tínhamos para fazer isso, a gente podia comprar dos bolivianos pelo mesmo preço que a gente gastava para fazer. Cara, para que nós compramos máquina? Para que nós compramos isso? Sabe? Não teve visão estratégica. Quando eu entrei no negócio que já estava todo lá envolvido, eu falei, mano, mas por que nós não compramos desses caras? Revendia, né? E revendia. A gente tá cortando tudo errado, tendo trabalho com costureira, sabe? Você vai passar daqui, não vai nem parar com você. Daqui você já joga pra lá, né? Porque Exatamente. Isso é uma outra coisa que pega Enviando. muito. Quando o cara quer empreender, às vezes você pega um cara que é muito bom, um cara raçudo, igual você falou, só que tá no modelo de negócio errado. Às vezes o cara tá ralando ali, mas ele tá no modelo de negócio errado, ele vai ficar ali ralando e não consegue ter resultado. Então, às vezes, o segredo tá no modelo de negócio que ele escolhe, né? Então, por Exatamente. exemplo, ele observou que talvez seria melhor pegar num cara que já fabrica, vender, que ele teria talvez o mesmo lucro, entendeu? E menos dor de cabeça. Ia ter o mesmo lucro. Mais escala, talvez. E não ia ter gasto, né? Porque senão não ia comprar nada. E nem ia ter aquele trabalho com Funcionário, com funcionário, sabe? levar. Cara, essa foi a maior moringada. Né? Esse já Onde começou... a gente aprende também, né? Nessas horas. Já começou errado daí. Mas aí a situação foi complicando. Por que que acontece, cara? Outro detalhe, se vocês me permitem, cara, você abre uma sociedade, a pessoa tem que estar nas mesmas condições que você. Financeiramente, eu digo, vamos arriscar? Os dois vão arriscar. Esse foi o outro erro que eu cometi. Foi abrir uma sociedade com um cara que já estava com 3 meses de aluguel atrasado, todo lascado, entendeu? E aí eu coloquei todo o dinheiro e tal. E como eu coloquei todo o dinheiro e todo o risco é meu, é lógico que a margem era diferente para mim e para ele. E eu fui muito justo, eu coloquei 60, 40. Sabe? Só que aí é complicado. Eu tava numa situação boa, cara. Pra ser sincero com vocês. Sabe, eu tinha saído da Guima, eu tava com dinheiro, tava trabalhando, ganhando dinheiro. Então, tinha acabado de comprar meu carro novo. Eu comprei em 2016. Foi em 2016, tinha acabado de comprar uma Santa Fé, cara. Tava, sabe, era molecão, tava com 27 anos. Então, imagina. E aí o cara, mais velho que eu ainda, sabe? Então, ele tá numa situação complicada. Só que o que eu poderia fazer? O que eu poderia fazer é fazer a sociedade, vamos fazer esse negócio girar. Mas muito problema pessoal por parte desse cara. E ele é meu amigo era meu amigo de longa data, cara. Dos 13 anos, sabe? Eu vi uma foto nossa lá no Sesc Itaquera, lá, 13 anos. E o que aconteceu? Cara, foi até meio pesado, por isso que depois a gente vê aí como que vai ser e tal. Porque assim, o que acontece? Esse cara me pediu um dinheiro emprestado, eu emprestei o dinheiro pra ele, aí nunca mais ele me devolveu.
Aí quando eu fiquei apertado, eu pedi um dinheiro emprestado. Olha só. Pedi um dinheiro emprestado pra... Falei, então me empresta esse dinheiro aí, né? Aí ele falou, você vai me pagar? Eu falei assim, mano, você tá me devendo. Então você abate, você lembra não que você não me pagou até hoje? Caducou. Aí sabe o que esse cara. cara me fez? Sabe o que esse cara me fez? Ele me colocou nas ideias, no comando. Por isso que eu não queria nem Sério? colocar aqui, juro. No comando. Ainda chamou o irmão que eu conhecia. Por isso que ele pode, se for o caso, pode até cortar essa Não, parte aí. não corta nada. Porque assim, Mas, não, é uma, se for pra ser verdadeiro, é isso que É, aconteceu. pra ver, é bom pro pessoal ver até onde vai a sujeira no negócio. Exato, entendeu? Não da sua parte, né? Tô falando Desde quando um negócio lícito, isso me pegou de surpresa. Apesar da gente morar em São Mateus e tudo, ter relacionamento com esses caras, eu nunca imaginaria, cara. Nunca, eu juro pra você. Isso aí foi uma lição pra mim. Porque assim, ninguém nunca mais me pega, cara, assim. Eu conheci esse cara desde os 13 anos. Pra mim, pra você ter uma ideia, cara, ele foi, eu juro por Deus, minha esposa é testemunha, porque eu não ia atender ele na porta, e ali ela falar pra ele que eu não queria falar com ele, porque, eu não, sabe, ele falou umas 10 vezes me pedir desculpa, mano. E aí? Sério? E aí, que, cara, não tem perdão pra um negócio desse, entendeu? E aí, resumo, foi lá, imagina, né? Cara, tinha um cara lá perto de casa lá que o apelido dele era Casos de Família, né? Porque ele só resolvia uma situação assim, sei lá, um cara roubou uma calcinha de alguém lá e ele ia lá resolver essas coisas. Imagina você ficar expondo a sua vida pra esse bando de idiota. Olha só, eu tenho que até me segurar aqui. Mas assim, eu não gosto, cara. Você tá de brincadeira? É assim, eu fui nascido e criado com esses caras, joguei bola, fiz sec e tal, mas não confundo, meu negócio é meu negócio, eu vou ficar expondo pra um monte de gente aqui. O que tá acontecendo Sabe? na sua Aí eu vida? falei assim, mano, você tá de brincadeira comigo? Aí, enfim, foi desagradável, eu não vou contar os detalhes pra vocês de como foi um cara falando, foi ridículo, né? E aí eu falei, mano, você tem certeza? Eu falei, beleza. Aí deu isso, que ele depois ele se arrependeu e tal. Essa foi a minha primeira experiência com negócios. Meu, tem caso E que... logo o primeiro, né? Logo o primeiro. E tem caso que a gente tá certo. Já aconteceu comigo, já aconteceu muita coisa, eu tô certo, mas eu fiquei na vergonha alheia, cara. Tipo o quê, Nino? Tipo, eu vou cobrar, levo uns porrão. Fala, puta, mano. Tem a não galera vai te dar. devendo? Cara, você falou a melhor coisa. Você falou a melhor coisa. Essa, a Vergonha gente passa alheia. vergonha, cara. Vergonha alheia. Falei, a gente tá certo, a gente passa falando, pô, mano. E no, Cara, você então, Parece que você foi humilhado. aproveita você- aquela câmera ali, ó. Cobra o cara direto agora, Nino. Vai lá. Você olha assim, cara. Olha no olho dele ali, ó. Fala assim, eu sei. Tô meio com medo, mas eu tô meio com medo, mas eu vou cobrar você, cara. Eu sei quem você é, viu? Eu sei quem você é, viu, cara? Tá pagando o dízimo? Valdemiro que tá cobrando aqui, viu? Eu vou aí, viu? Eu tô meio rouco, mas eu vou cobrar você. Você sabe o que eu tô falando, né? Você não Mas vai continua pro céu, não. Você não vai pro céu. Sabe, mas é ridículo, cara, sabe? É decepcionante. É aquela parte que você não imaginava, né? Você tava bem, Cara, e eu sou... caiu num buraco que não era seu. Posso ser sério com você? Quer dizer, eu sou não, né? Eu me achava, assim, sabe? Às vezes eu via... Na realidade, talvez ele tenha sido bem mais malicioso que eu. Porque, assim, eu sou um cara meio... Eu não confio muito. Cara, minha experiência me faz ser assim, sabe? Mas, cara, ele me pegou no meu calcanhar. Não esperava por isso, sabe? Por isso que eu acho que eu fiquei tão Pela surpreso. convivência que vocês tinham, talvez. Convivência e por estar certo. Caramba, sabe? Mas eu aprendi que, assim, né? Nem às vezes o certo sai como certo. Enfim, foi uma ótima experiência. Aí dissolveu essa empresa aí. Tiramos a empresa e tal. E aí em 2017 eu costumo dizer que foi um ano sabático. Ô, Calmão. Foi um Durou, ano. durou quanto tempo essa empresa? Um ano. Um ano. 2016 inteiro. Abrimos em janeiro e fechamos em dezembro. Aí 17 você parou pra refletir. Eu não parei, cara. Eu comecei a ir pra luta procurar serviço. Eu tinha. Mas você tinha uma renda guardada ainda, um estoque Aí de eu fiquei dinheiro? duro. Aí foi. Desespero bate, né, cara? Aí foi quando as coisas começou. Acho que ali foi. Eu mudei drasticamente. Mas teve uma coisa boa. Eu conheci a Amanda em 2017, cara. E eu conheci a Amanda eu ia falar um dos piores momentos da minha vida, mas os melhores momentos da minha vida foi esse ano. Mas eu conheci a Amanda num momento difícil da minha vida, sabe? E depois que aconteceu isso, né? E foi muito bom, porque eu me reconectei com a minha família. Sabe, quando você começa a namorar, você tá mais junto com a família. Cara, eu sou da balada. Você pegar meu Facebook, meu Instagram, eu sempre fui de sair, de viajar, de curtir bastante, né? E às vezes a gente acaba deixando um pouquinho a família de lado. E quando eu comecei a namorar com ela, eu comecei, né? E minha família sempre me dando muito apoio. Então, em 2017 eu fui procurando serviço, não consegui. Mas eu tive muito apoio da Amanda e da minha família.
E me grudei neles, cara, grudei. E ela te apoiava, mesmo você ali. Duro, no aniversário dela, Lascado. ela tinha... Eu comecei a namorar com a Amanda, ela tinha 21 anos. E o pai dela dava dinheiro pra ela ainda. E aí no aniversário dela, que foi 6 de maio de 2017, ela que colocou gasolina no carro pra gente comer um lanche, porque não tinha nem 20 reais pra colocar em gasolina. Fica com vergonha, cara. Fala real, fala real. Cara, é óbvio, porque eu sempre fui muito orgulhoso. Só que assim, cara, eu sempre soube, juro pra você, olhando no olho de você, eu sempre soube que eu ia dar a volta. Não sei quando ia Era questão acontecer. de tempo, né, não sei mano? como, mas, cara, eu venho me esforçando desde, como eu falei pra vocês, desde os 12 anos. Então, tipo assim, eu pulei uma parte, mas eu fiz cursinho pré-vestibular 2 anos e meio lá na Faculdade de Medicina da USP. Eu ia de segunda a sexta. Você tem noção que é sair de São Mateus? Eu trabalhava em loja de surf. Trabalhava 6 por 1. Então, eu trabalhava de segunda a sábado, aí folgava no domingo. Ou quando eu trabalhava no domingo, tinha uma folga na semana. Então, eu trabalhava o dia inteiro e pegava um ônibus 6 horas da tarde, lá na Mateu Bay, e ia lá pra Faculdade de Medicina. Lá nas clínicas. Clínica. Cara, chegava lá às 7 horas, começava em ponto o cursinho. Porque não é igual a faculdade não, que você entra a hora que você quiser. Sabe? E eu fiz uma prova pra longe, ganhar uma cara. bolsa. Longe pra caralho. É longe. Saía de lá às 11 É e longe, chegava em cara. casa à meia-noite e meia. Nem jantava, só dormia, bum, acordava. Sabe? Isso aí durante 2 anos e meio. Sabe? E então, assim, eu tinha feito toda essa luta. E aí, pra tentar ganhar uma bolsa, pra conseguir uma bolsa, que não dá pra pagar uma faculdade, entendeu? E aí eu fiz essa luta e eu falei, cara, se eu fiz isso. Isso aí tudo foi depois que eu me formei. Eu me formei em 2015, isso foi em 2017. Depois que eu fiz tudo isso, cara, eu não sei o quê, mas eu sei que eu ia acertar em alguma coisa e eu ia pra cima. Eu sei conversar, cara, isso aí já é meio caminho andado, sabe? Eu tenho, sei lá, eu acho que Deus, eu tenho boa intenção, minha intenção não era ferrar ninguém, então, E uma hora ou nesse outra... momento aí você tinha a melhor experiência possível, né? Que você viveu na prática, assim, teve toda a experiência da empresa que você trabalhou, que pegou tudo, assim, gestão de pessoas, aprendizado com praticamente o dono ali, né? Com as pessoas próximas ao dono. Empreendeu, quebrou a cara empreendendo, então você estava preparado já para Tava com a faca no dente, cara. É. E eu falo que foi um ano sabático porque eu precisava disso. Cara, imagina você trabalhar dos 12 anos até os 27, sem ter um ano que eu fiquei. Tipo assim, tem gente que vai sair de um trampo pro outro e fica um tempo, né? É normal isso aí, não tem problema nenhum, porque Recebendo os auxílios. Auxílio. é. Mas eu nunca fiz isso. Eu trabalhei direto. Claro que eu tirava férias, 15 dias, mas eu trabalhei direto. E esse ano foi legal, cara, porque eu acordava sem preocupação. Como um cara com 27, 28 anos não acorda sem preocupação. Mas, meio assim, sabe? E aí, em 2018, surgiu uma oportunidade. Eu tava passando com um cara... Cara, tinha um negócio de doido mesmo, se for falar. Esse cara que esse mano chamou pra ir pra... Eu tava com ele, mano. Sei lá onde a gente tava indo e tal. E aí a gente passou, um amigo meu falou, oi, aí, Fê, beleza? Beleza. Meu, você não sabe, eu comprei uma franquia mais ou menos do ramo que você trabalhava. Falei, é. Eu falei, beleza. Aí eu já parei lá na frente da casa dele, vamos. Aí eu vi assim, falei, isso aqui dá dinheiro, hein? Aí eu falei, eu comprei essa franquia aqui e tal. Comprei não, tô vendo pra comprar. Ele trabalhava na Volks, e aí o diretor da Volks comprou pra mulher dele. E aí vendeu pra ele por 70 mil. Tava vendendo, né? Aí eu falei pra ele assim, Andy, vamos entrar de sociedade, eu conheço essa área, mano, tal, não é fácil, mas vamos entrar de sociedade, tal. Aí ele, o bonito, foi perguntar pra esposa dele. Cara, com todo respeito, eu sou um cara que eu ouço muito o que a minha esposa fala, no que ela entende, assuntos que é da nossa família, do coração. Eu não vou perguntar pra ela como que destila um uísque. É até injusto. Você é tão frágil e tão inseguro que você não consegue entender que ela também não sabe. E aí ele foi perguntar pra ela, não, que sei lá o que. Aí ele falou, não. Eu falei, beleza. Eu falei, tá bom, então. Aí fui pra luta, ele já me deu o caminho, eu comecei a ver outros franqueados que estavam vendendo. Fui lá em Santana pra ver uma franquia, longe, hein, fui lá. Aí fui eu aqui em São Bernardo e fui em São Caetano. Aí achei o cara de São Bernardo e comprei a franquia dele. Por 1/3 do valor que ele comprou do cara. Sério. Deu 3 meses, ele vendeu a franquia por 35 mil. 3 meses depois que ele entrou, 3 meses. já saiu? Cara, porque isso aqui não é pra... Mano, isso aqui não é pra amador, não. Eu vou explicar pra vocês como são nossas tensões, quais são as situações que acontecem. E você pagou barato, então... 1/3, 15, 30... 1/4.
Um quarto do valor. Um quarto do valor que ele pagou. Lógico que ele já Uma estava com franquia uma de estrutura repasse. melhor, entendeu? Tava com uma estrutura melhor, com 200 atendimentos, com uma funcionária, tal. Mas eu passei isso aí rápido, cara. Por quê? Cara, a experiência conta. Eu sabia onde eu estava me metendo. Quem que vocês acham que faz limpeza? Perfil. Quem é a pessoa que faz limpeza? Não sei se vocês têm uma faxineira em casa, ou se tem uma pessoa, quem que faz? Normalmente é uma pessoa com menos instrução, que acabou... Menos intelecto, grau de instrução. Mas a grande preocupação não é nem esse. A grande Isso preocupação, sabe qual que é? A inteligência emocional, cara. O jeito que eu tô falando com vocês aqui não é o jeito que a pessoa vai falar com você. Eu chamei com um cara que trabalha, que mora lá no Campanário, lá em Diadema, lá. Se você pagou um valor, tá certinho, ele não conseguiu fazer a conta lá, ele vai falar assim, ô, tem como você verificar meu salário? O cara já vai pensar que você tá roubando, ele vai falar, sabe, a mulher vão ser meio bruto, meio ogro, sabe? E você tem que ter traquejo para lidar com eles. E ele não sabia disso. Ele acreditou em tudo que o franqueado falou. Não era bem aquilo, entendeu? Por isso que ele não aguentou a pressão e, meu, E você já... e eu já sabia que a Você luta já era é- essa. É. E eu já sabia Você que a já luta era sabia. essa, sabe? E aí, cara, fomos lá no dia... Peguei a franquia, não, foi luta atrás de luta, cara. Peguei a franquia desse cara, aí eu peguei e não assinei o contrato, porque os caras queriam cobrar de mim 3 salários mínimos, que é os royalties. 3 salários mínimos, só que assim, quem entra na franquia, paga 2. E eu falei pra eles, não, tô entrando agora, não interessa que eu comprei andando. Tô entrando agora, então é 2. E aí ficou uma briga, 3 meses e eu não assinei o contrato. E aí começamos lá a discutir, falar e tal. 3 meses eu enrolando. Aí nesses 3 meses me dá a greve dos caminhoneiros, mano. Imagina, greve dos caminhoneiros, Na como que as época da funcionárias... greve lá do caminhão. Como que as funcionárias vão trabalhar? Elas vão de ônibus. Elas vão de ônibus, tá ligado? Aí começou a faltar os combustíveis, né, e tudo. E como que a pessoa vai trabalhar se os ônibus são tudo guardados porque não tem gasolina em São Paulo? No São Paulo não, no Brasil No Brasil inteiro. inteiro, né? Era. E aí a gente montou um grupo com todos os franqueados de Maceió, de sei lá onde, tinha mais de 73 franqueados. E aí os caras pegou e falou assim pra franqueadora, né? CNA, Cacau Show, todas as franquias deram suporte nesse momento. Então o BNI. Você tem que ajudar o franqueado, né? a Mas por quê? performar. Porque assim, é uma situação atípica, não é uma situação Sim. assim que o cara não tá seguindo as métricas. Cara, isso aqui é como, não foi uma Igual guerra. foi a pandemia, né? Exato. É, Você tem que agir fora assim. do controle, né? Mas os caras lá, dono da franqueadora, lá, 2 moleque, nós pedimos, R$500 de desconto. Os caras não quis dar. Aí os caras foi e ameaçou. No Falou royalties. assim, nos royalties. Os caras foram lá e ameaçou. Falou assim, então quem quiser sai. E aí todo mundo recuou. E eu continuei batendo de frente. Aí sabe o que os caras fizeram? Só mandou a carta extrajudicial. Falou, você tá fora, estamos devolvendo o seu dinheiro louco. aqui. Só que eu peguei 2 empréstimos. Um com o meu carro como garantia e o outro no nome da minha mãe. Para comprar a franquia e comprar os materiais que precisava comprar, entendeu? E aí, como que eu faço? O que adianta eu pegar esse dinheiro de volta? Só que aí, cara, foi o que eu te falei, é Deus mesmo, sabe? Eu não tinha assinado o contrato. Então, o que eu fiz? Eu fui lá e mudei o nome, coloquei Keep Clean, sabe? E comecei a atuar com uma empresa minha própria, porque assim, a franquia era assim, vamos supor, eu atendo no Rude Ramos, atendo no Pauliceia e atendo em outro lugar. Em Santo André, em São Caetano, eu não posso atender porque tem outra franquia lá. Já tem Normal, franqueado. é o modelo de negócio. Só que como o Keep Clean agora, eu atendo todo lugar. E como você expande isso? Você não pode ir para as outras cidades. Aí que tá. Como franqueado, não. Aí com a marca dele, com ele a marca pode. dele. Ah, tá. Entendeu? Eu como franqueado não podia. Mas como Keep Clean, eu posso expandir. Aí a franqueadora vacilou, não fez o contrato com ele, contratinho. foi injusta aí nesse caso, expulsou ele, tá bom, vou seguir caminho. E E continua. hoje eu sou o principal Não concorrente tinha no deles, cara. compete. E hoje eu sou o principal concorrente deles. Mas veja bem, Felipe, você foi por nada, eu queria continuar por mim. Na realidade, eu caí pra cima, né? Mas assim, você queria... eu continuaria lá. Nem passou na minha cabeça sair. O problema foi a ganância dos caras. Cara, você não tá entendendo. Assim, vamos supor, você não está seguindo o modelo, não está investindo no marketing, não. Não tem como a funcionária chegar na casa do cliente. Não tem. Os busão estão dentro da garagem.
E todo mundo anda de ônibus, né? A grande maioria, né? No Uber também não tinha como ir, nem o Uber Moto, ninguém. Você lembra que os carros ficaram parados na rua? Perigosinho não voltar. Não é nem pra arriscar. Vou tentar trabalhar hoje. Aí você não volta. Acabou Não a tinha, gasolina. não tinha gasolina, Tinha cara. como, é. E aí, o que acontece? Isso é um estado de emergência nacional. É. A franqueadora podia ter um pouquinho de bom senso. Eu não Isso falo foi que é quando? Em acessibilidade. 18? 2018, por isso que eu nunca vou 18, né? esquecer. Eu É. sei que a greve dos caminhoneiros, os caras falam, não, foi 2018, irmão. Eu sei que eu abri uma empresa em abril, em junho, julho deu essa merda aí. Aí beleza. Aí consegui sair. Aí saí, abri a equipe clean, aí mudei toda a imagem da empresa, tal. Aí fomos pra cima. E como eu tinha experiência na terceirização, que é fácil. O que acontece? A equipe clean é uma empresa multisserviço. Nós atuamos tanto com pessoa física, na faxina residencial, na passaderia e no pós-obra, mas também atuamos com as empresas, clínicas, condomínios, indústria, que é na terceirização. Por exemplo, eu tenho empresas grandes, como aqui na Anchieta, que é a Oriental Tech. É uma indústria de 40 anos que faz produto químico. Indicação do BNI. Tenho clínicas de reprodução assistida. Cara, você tem noção como que é para você? Porque assim, tem toda uma fiscalização da Anvisa, tem uma limpeza terminal, tem todo um detalhe. Todo esse know-how eu tenho. Toda a parte de documentação PPRA, PCMO, esse caso agora inclusive o Rodrigo colocou muito bem colocado, que as empresas vão ter que ter. Por quê? Porque agora não é o papel que você manda lá que demora um tempo. O e-social, a informação já vai direto. Não, Se você não tiver, eles vão ver e eles vão te autuar. Então tem que ter, não tem pra onde correr. E tudo isso nós temos, sabe? E eu já sei na Guima, pela própria Guima, que tem que ter. Então, eu já corri atrás para estruturar. Então, hoje eu tenho funcionários registrados que trabalham regime CLT, 44 horas semanais em várias empresas. E tem esses pessoal que trabalha avulso. Tanto para empresa, quanto para casa, quanto para academia. Por exemplo, uma academia. Ela, às vezes, não pode terceirizar uma pessoa para ficar lá de segunda a sexta. O valor é alto. A nossa margem é baixa. É de 8% a 14%. Só que um contrato é 5.600. Um funcionário. Aí você fala, nossa, vocês estão ganhando rio de dinheiro, eu pago tanto para ele. Não, filho, você não paga só isso para ele. Você paga o vale transporte, o vale refeição, o vale alimentação, o INSS, o FGTS, a participação de lucro, o imposto, entendeu? Sai mais caro. Né? 13º e férias. Tudo isso é projeção, seu RH está fazendo lá. Se ele faltar, der algum problema, você vai ficar sem. Aqui pequenininho mandar outro. Eu vou mandar outro. Só que além disso, cara, aconteceu uma coisa no Brasil que vocês vão lembrar e que mudou o cenário. Cara, eu tava vindo assim, ó, bem. 2019, vindo como? Eu entrei no BNI e tal, tava vindo bem. 2020, boom, pandemia. Cara, a pandemia, ela não simplesmente afetou o turismo, supermercado não, restaurante e tal. Não foi só isso. A pandemia, cara, ela afetou a cabeça das pessoas. As pessoas, elas acabaram diminuindo o ritmo e tá difícil de voltar, porque o que acontece? As pessoas, os bancos e as outras instituições aceleraram o processo de digitalização, sabe? Automatização. Veio o home office, ninguém quer voltar a trabalhar fisicamente. É uma guerra isso aí, né, cara? Negócio de voltar. Foi depois da ou não. pandemia. Tá uma Posso guerra. pegar uma água aqui? Isso aqui, rapidinho. Pode vontade. Aí, e os caras pegaram e aceleraram todo esse ritmo aí, as pessoas se acostumaram. As pessoas Obrigado, filhão. As pessoas se acostumaram a trabalhar, a não querer mais trabalhar. Lembra como que era o ritmo? Era normal você ir trabalhar, cara. Cara, isso aí realmente mudou muito a mentalidade da galera, principalmente porque na pandemia todo mundo em casa, como que vai ganhar dinheiro? Com a internet. Aí começou a surgir curso de tudo, começou, não, você pode ficar milionário usando seu celular. E aí a galera começou, tipo, pra que eu vou voltar pra trabalhar? Pra arrumar emprego. Eu posso ficar milionário aqui no YouTube, no celular, não sei o quê. E aí desvirtuou, né? Começou a complicar, né? Imagina, cara, tipo... Eu falo isso porque, assim, em 2010, em 2015... quando eu abri a empresa em 2018, cara, eu abria processo seletivo para contratar, cara, tinha fila. Agora tá uma luta. E aí eu penso assim, será que eu tô errando? Aí vamos lá, né? Eu tenho contato com todas as empresas grandes, todas. Diretor operacional. Eu não falo com o dono só. O dono ele tá em outra vibe. Eu falo com a operação também.
Meu, os caras tá horrível. A construção civil, você vai ver quanto que vai aumentar os imóveis. Porque a mão de obra, ninguém quer trabalhar. Os mercados, cara, eles vão acelerar a automatização dos caixas e tal, porque não tem mão de obra. São vários fatores. São vários fatores, né? É muita influência por conta disso também. O Bolsa Família, que deveria ser um calção para quem está passando necessidade, o povo brasileiro já pega por oportunismo barato e raso. Cara de 30 anos, igual o nosso, que está com saúde para trabalhar. Se aproveita. Se aproveita virou disso. uma teta, né? A galera Se aproveita disso. Você quer tirar, Felipe? Não. Não é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer que esteja para quem realmente não precisa. é ruim, não é ruim. Não é ruim. Sim, mas É quem pra galera que necessita, né? precisa sair do limbo ali. o país só cresce, meu parceiro, com trabalho, Trabalho. digno e remunerado. É. Desenvolvimento, indústria, tecnologia, não com assistencialismo, sabe? E aí ficou esse limbo, sabe? Quando eu estava falando para vocês, e não vou falar de política, mas quando eu estava falando de vocês, é que assim, um lança o Bolsa Família, o outro troca o nome e usa de maneira totalmente populista, não de maneira estratégica como que deveria ser usado. Entendeu? Para você ter uma ideia, no Maranhão, da força de trabalho, 2/3 ganha Bolsa Família e 1/3 trabalha. Como nós faz? Isso aí Tô mesmo. dando um dado aí para vocês que eu tenho esse dado, né? Eu não sei como tá em O São país Paulo. recebe mais de bolsa de auxílio do que do próprio E a gente, dinheiro. como empresário, precisa da galera Do pra próprio trabalhar. dinheiro pra hein? E não tem. E eles precisam de nós. Porque é aquilo que vocês estavam conversando aqui, sabe? As pessoas, elas têm que ter bom senso, cara. Eu tive um problema de pressão, eu tava com 23/12, acho que até o... Nossa, Falou. cara. 23/12. Nossa, É, forte, hein? porque, cara, é uma pressão para você... Não é nem para você entregar, às vezes, quando você tá nesse nível de você bater metas, super legal. Agora, quando você tá no ritmo de sobreviver, para comer, para pagar aluguel da empresa, tal, é uma pressão grande, sabe? E as pessoas acham que o negócio é, como o Rodrigo falou, teta. Não é, cara. Isso aí é uma coisa que é uma... Sabe, se seu intuito for... Se você gosta de ser feliz e de ficar... Sabe, não é pra você. Isso aí negócio é pra guerreiro mesmo. Pra cara meio doido. Berracão. Sabe, o cara que, mano, sabe, é meio doido da cabeça, que é o nosso caso. E que... Até que a gente é doido. A gente sabe que tem um processo que pode ser doloroso, mas que a gente quer colher frutos lá na frente. Só que as pessoas às vezes não conseguem, não querem terminar nem a escola e que acham que vai conseguir passar por esse processo. Cara, e você falou que o perfil de mão de obra no seu segmento é bem desafiador, né? E para contratar, e aí ficou claro que realmente é difícil. E quando você contrata a pessoa que entra, tudo, depois dá muito problema? E tem muita desculpa para não trabalhar? Como que é isso aí? Cara, eu vou falar um negócio pra você. Porque a gente tenta ali na entrevista, tem muita gente que maqueia ali e é ator, né, na sua frente. Você vai fazer a entrevista, é a melhor pessoa do mundo, Cara, sensacional. trabalha pra caramba, nunca teve problema em lugar nenhum. A hora que entra, que aí você vê a verdade, né? Cara, que já teve lá no seu primeiro, segmento? a área da limpeza é a área que... Não é a construção civil, a área da limpeza é a área que tem maior turnover. Sério? Explicação básica. Turnover é entrada e saída de funcionários. Explicação básica. Você não precisa de escolaridade e nem de experiência. Então, e onde estão essas pessoas? Que tem muito. Onde estão Porque essas querendo ou pessoas não, que estão? Então- é meio escasso, né? Então, não, Nem tipo é todo assim, mundo que quer trabalhar nesse segmento, né? Só que no Brasil não tem como correr. Vou dar um exemplo para você. Cara, pega os dados. Aqui, às vezes a gente está se relacionando com muitas pessoas, mas o Brasilzão mesmo, 10% das pessoas são como que estão graduados, que tem formação técnica, entendeu? 90% aí não terminou nem o ensino médio. Ou se terminou o ensino médio, não tem nenhuma qualificação específica. Tem um estudo que mostra que o QI médio do brasileiro é igual de um macaco treinado. Né? Hã? É 90, se eu não me engano. Sabe, eles não conseguem refletir sobre as próprias angústias deles. Eu tô com um problema Macaco aqui treinado é particular, um problema emocional ou financeiro ou tal. O que eu posso fazer para... eu tô cometendo esse erro aqui sempre. Né? Não muda. Sabe, Einstein dizia que a definição de loucura é fazer a mesma coisa repetidamente e acreditar que vai ter uma mudança. Cara, isso é a definição de loucura. Sabe? Então, assim, é muito disso. São pessoas extremamente honestas. Quando as pessoas perguntam assim para mim, Felipe, como que tem segurança? Cara, eu acho que tem que ter mais segurança do que muita gente tem muito mais segurança que muito coach aí, entendeu? Só que assim, você tem que saber lidar. Às vezes um feedback construtivo que você vai dar
pode ser uma bomba nuclear, entendeu? E é aquilo que o Rodrigo falou, às vezes a pessoa vem, não, tô precisando trabalhar, tal. Cara, você fala assim, tá bom, então você começa amanhã ela falta. Já na inauguração, no Isso aí, primeiro pra mim, dia. é normal. Isso aí que aconteceu Sério? hoje mesmo teve 3 faltas, hoje na empresa. Você vai perguntar, as pessoas não atendem, não ligam, não estão nem aí, Não dá nem cara. desculpa. Cara, eles não querem nem mais dar desculpa, eles acham que ele, sabe, tipo, é meio uma falta de... E é no outro como- dia, fala o quê? O que eles falam? Faltou por quê? Cara, aí eles começam a inventar que, sei lá... O que você já ouviu de mais bizarro, assim? Cara, eu tomei um cacete do meu marido e aí jogou a roupa toda no meio da rua. Nossa! É... Vou dar uma roupa pra ela vir trabalhar. Pô. Ó, estamos dando de Uber aí Ah, não, roupa tem, Conjuntinho chique pra vambora, você, tem uniforme aqui. Sabe? Aí você Pode pensa crer. assim, e eu sempre tive uma visão bem solidária, porque assim, cara, minha mãe trabalhou 16 anos na faxina, sabe? E eu entrei, cara, nossa, tipo assim, eu sou uma pessoa, eu sou um realista esperançoso. Tem algumas coisas em mim, assim, que eu penso assim, né, cara, eu tenho que tomar cuidado, sabe? Pra não... Só que eu percebi que, assim, as pessoas estavam usando isso de... Esse meu jeito, eu tava me tornando uma pessoa fraca. Se aproveitava de Se aproveitava você. dessa situação, sabe? E aí eu fui meio que endurecendo. Endurecendo o que eu falo não é falar grosso, não é desrespeitar, é simplesmente falar tchau, não quero, tal. Porque eu vi que tava agindo de oportunismo, sabe? E, cara, é falta, assim, por conta disso aí. É falar assim, tá, eu tô doente. Eu falei, então, tá, você tá doente, eu preciso do atestado. Não me dá o atestado, então você já sabe que é conversa furada, sabe? Cara, isso é uma parte. Fora, eu vou contar uma história pra vocês aqui que vocês não vão acreditar. Eu tinha uma colaboradora lá que ela tava precisando muito trabalhar mesmo, tal, contratei ela, tal. E, cara, eu olhei, tipo, sabe, hoje em dia, cara, principalmente hoje, foi o que eu falei, os legisladores do Brasil, tem uma distopia no Brasil que é muito séria, que inclusive eu falei no começo que nós estávamos comentando. Não dá para você pegar uma pessoa que nunca teve experiência em determinado assunto e falar para essa pessoa criar uma lei. Não, a gente tem que pegar, por exemplo, assim, vamos falar sobre algum assunto médico, vamos pegar todos os especialistas, vamos pegar as pessoas envolvidas no processo e vamos discutir, porque eu não sou o dono da razão. Mas o que não dá é para você que nunca fez um podcast, que sabe, que não tem essa estrutura, sabe? Colocar sabe, cara, pelo amor de Deus, não dá, isso aí não vai dar certo, porque assim, a gente não sabe de tudo e a gente aprende na experiência, e é por isso que uma pessoa experiente é importante, porque ela já errou, sabe? Então, eu peguei uma colaboradora nossa, ela... Nossa, foi foda esse dia. Ela tava num contrato... E eu assim, né, nessa conversa assim, né, tipo, mano, vamos dar uma oportunidade, tal. E eu vi que ela tava meio, não sei, meio aérea, sabe? Falei, não, vamos trabalhando certinho e tal. Meu, essa menina me tomou 30 Dramin, tentou se matar. Mentira. Lá no condomínio, tentou se matar. Aí, beleza. Aí eu fui lá, né? Na casa dela. Não, lá no condomínio, no cliente. No cliente? No cliente, lá no condomínio. Nossa. E aí o pessoal levou ela no hospital. Aí vai eu lá no Mandaki, lá no hospital, cara. Aí fui lá no Mandaki, no hospital. Aí fiquei lá 4 horas, esperando a irmã dela chegar aos parentes pra gente resolver essa situação. Aí o médico, Felipe, a enfermeira já veio assim pra mim, olhou na minha cara e falou assim, mano, manda essa menina embora que ela vai te dar um problema, hein? Nossa. Eu falei, não, tudo bem, vamos ver, tal. Chegou a irmã dela. Aí eu, sua irmã tentou se matar e tal. Ela, tal, não, beleza, tem dinheiro aqui pra vocês comer, tem dinheiro aqui do Uber e tal. Beleza. Vamos... Nossa, é até foda essa situação, cara, quando eu lembro. Aí, falei, beleza, vamos... Vou deixar você aqui agora, tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá tranquilo? Beleza. Cara, tô chegando em Santo André, a menina me liga. A mulher do prédio. Felipe, o que aconteceu? Eu falei, o que aconteceu o quê? A menina tá aqui, veio com um catéter no braço, sabe o catéter de colocar... Sei, o soro. Mano, a menina não me fugiu do hospital? A irmã dela, olha, a irmã dela ela deu uma disfarçada lá, saiu correndo, a irmã dela não conseguiu pegar ela, saiu correndo, eu não sei como, dopada de remédio, tinha que andar no mínimo uns 20 minutos pra chegar lá. Dopada de remédio, voltou lá pro condomínio. Imagina a cara da síndica. Pra trabalhar?
Pra pegar, ela pensou que a bolsa dela tava lá, porque eu peguei a bolsa dela, levei pra lá, levei a documentação e deixei um dinheiro pra elas. Nossa. E ela voltou pra lá, cara. Cara, imagina a situação, são situações complicadas, sabe? Cara, ela me fugiu do hospital. Aí toca eu ter que voltar lá. E eu falando com a irmã dela, falei, mano, pelo amor de Deus, e o hospital? Como que o hospital... Cara, é uns negócios de doido. Louco. De doido. Sabe, outro dia a Amanda tava lá, fazendo a entrevista, aí a menina tava com a conta suja e pediu pra depositar em outra conta. E a gente depositou na conta da mãe dela. Aí a menina falou, não pagou. Eu falei, lógico que pagou, o comprovante tá aqui, não pagou, lógico que pagou. A menina foi lá, a Amanda tá entrando dentro da empresa lá, a menina foi lá e já grudou no cabelo dela. Então, assim, Pode falar que deu câimbra aqui. são coisas, cara, são coisas que, assim, as pessoas, elas seguem... Eu gosto muito da teoria. Eu vejo muito, eu acho legal quando vem de Ford, né? Cara, que doideira. Parte de linha de produção, aí depois a gente passa para a FOIOL, que faz a departamentalização, aí depois a gente vai estudar um pouquinho de Potler, né, que é o stakeholder, tal. Isso é bom e você pode usar, só que a experiência e a prática acontecem coisas que são atípicas. Ainda mais quando lidar com a variável de pessoas, né? É difícil. Cara, eu tava difícil. vendo hoje um Maquiavel fala assim, de todas as áreas e funções, a mais difícil é lidar com pessoas. O Maquiavel falando, eu li O Príncipe, eu gosto, mas pessoas, porque pessoas podem ser racionais, mas podem ser irracionais também. E já teve algum BO assim cara, de acontecer alguma coisa engraçada na execução do trabalho ali, da faxina, porque também é uma coisa que pode ser meio inesperado, né? Que nem alguém te contratar para fazer alguma coisa que você não estava esperando, alguma coisa assim, ou... Cara, quando eu fui fazer um dos meus primeiros orçamentos, eu tomei bonito. Porque a galera chega assim, ó, eu quero uma faxina e vem aqui. Aqui tá tudo bem. Arrebentei a perna aqui, rapaz. Cê é Não, louco. fica tranquilo. Dá uma câimbra aí. Câimbra pra caramba ontem à noite. Ontem à noite? Todo dia eu tenho. Sério? E o que você faz quando dá câimbra? Vai falando assim? que eu vou aqui e já volto. Toma um remédio. Vai que vai. E aí, tipo, a pessoa contrata e você faz uma análise assim pra ver qual tipo de serviço que vai prestar, ou não, você manda lá. Qual que é o padrão? Eu sigo o padrão da Guima, que é como nós fazemos. Verificamos a atestado de antecedentes criminais, verificamos... Não, tá, do colaborador, né? Sim. Agora, na empresa, se for na empresa ou na casa, se for faxina, a gente verifica a metragem da casa. Então, eu tenho um apartamento, Felipe, de 80 metros quadrados. Então, eu trabalho com período de horas. 4, 6 e 8 horas. E aí, de acordo com o tamanho da casa, eu falo, ó, nós sugerimos o período de 8 horas, pela metragem da sua casa. Já aconteceu de chegar assim e o cara te chamar, tem uma empresa aqui, eu preciso que você manda uma faxineira. E aí chegar lá é um negócio meio maluco, um cabaré, alguma coisa assim? Cara, já aconteceu de tudo que você imaginar. Tipo, os clientes também, cara, em parte, eles... Como que eu posso dizer? Eles às vezes... O que acontece? Primeiro, o serviço de limpeza é um pouco subestimado. Porque, assim, as pessoas já pensam assim, não é um serviço técnico, sabe? No qual você fala assim, você vai ser um TI, ou então, sabe? Então, você fala, é só fazer isso aqui que dá. Imagina. Então, acontece muito disso. E para eu não colocar minha colaboradora numa situação complicada, eu faço essa verificação. Por quê? Entenda, cara, para mim... Vou entrar no negócio aqui. Como eu falei, nunca sonhei, pensei em ter um negócio de limpeza. Mas para mim, mais uma vez copiando o Flávio Augusto, para mim um negócio tem que ter escala, recorrência, e eu atenuei esse aqui, necessidade. Por mais que a tecnologia avance, eles criem esses robozinhos para limpar o chão e tal, e as pessoas podem até comprar, a pessoa tem que fazer uma limpeza na casa dela, no banheiro, na faxina, e sei lá o quê. Exatamente, é paliativo. Então, assim, eu pensei que mesmo daqui 30 anos, cara, 30 anos, por mais que a tecnologia evolua, cara, mesmo que a gente tenha androids, robôs que fazem, igual aquele filme Eu, Robô, eu não sei se todo mundo vai ter condição de comprar. Então, assim, eu acredito que esse negócio ainda vai estar por muito tempo. Entendeu? Então, um dos motivos de eu abrir a empresa foi esse. Mas respondendo a sua pergunta, os clientes, eles têm essa visão assim,
Ah, não, é só isso. E eu tenho que entrar, por quê? Porque eu quero que seja recorrente. Então, eu não quero mandar uma pessoa para sua casa e você falar assim, ah, é só isso, eu pro escritório. Eu quero que vai toda semana lá. Porque é aí que eu ganho dinheiro. E aí eu tenho que falar junto com o cliente, falar, ó, veja bem, o meu interesse não é tirar vantagem de você. Eu não falo assim dessa maneira, né? Mas o meu interesse é que a gente consiga que o funcionário faça um bom serviço, ele não fique enrolando, ele não fique, sabe, fazendo você perder tempo. Quer dizer, fica mexendo no celular, não trabalha, mas também não dá para você pedir pro cara, por exemplo, vai ter um condomínio suítes aqui, se uma cliente chamava a colaboradora para fazer o período de 6 horas. Meu, a casa tem 2, 3 andar. Ah, não dá. Eu falo assim, minha amiga, aqui não é questão de preguiça, não. É humanamente impossível. Então, Não eu dá. sempre fui muito transparente com meus clientes. Veja bem, a Keep Clean, talvez não... Ela... Foi como eu falei para vocês, a Keep Clean, quando eu peguei, ela tinha 40 atendimentos. E hoje ela tem 300, está indo para 500 atendimentos por mês. Olha, legal. Porque é um atendimento que, assim, por exemplo, a Parafuso, não sei se posso falar em nome das empresas assim, mas essas empresas é tudo automatizado. Eu não consigo entender como uma pessoa contrata um serviço automatizado para uma pessoa que vai entrar na sua casa, cara. Por mais que a tecnologia seja importante, mas eu acho que ainda, para esse tipo de serviço, sua filha está lá, você sabia disso? Ele vai limpar o seu quarto lá onde você dorme com a sua esposa. O seu íntimo, né, cara? O seu íntimo. Sério mesmo que você quer contratar desse jeito? Eu tava vendo, antes de vir pra cá, né, eu tava vendo uma reportagem que a menina contratou num aplicativo um serviço de jardinagem. Tá no Google, que eu tava vendo você aparecendo lá na Record e apareceu essa resposta. Parabéns também. E apareceu essa reportagem. A menina contratou num aplicativo, tá, um serviço de jardinagem e tal. E aí os caras entraram lá para fazer a jardinagem, fizeram, ficou tudo bonitinho, mas talvez o cara tenha algum contato com alguém. Os caras entraram lá na casa da mulher e raparam tudo. Tudo. Aí, beleza, Felipe, pode acontecer com você? Pode acontecer com qualquer um. Só que quem é responsável por isso? O aplicativo fala que não é responsável. O cara que prestou o serviço para o aplicativo, ele bloqueou todo mundo aqui, ó, e foi embora. Ninguém vê mais. Na Keep Clean, Na não. verdade né? Juridicamente ele é responsável. O aplicativo? É. Eu também acredito que sim. Inclusive, Toda a cadeia é responsável. Vocês podem até ver a reportagem. Aí a advogada falou, tem que ver como está o contrato. Eu também acredito que o aplicativo deve ser responsável por isso. Entendeu? Mas, olha a situação. A Keep Clean, cara, quando você contrata a Keep Clean, aconteceu uma situação que a funcionária foi fazer uma limpeza e aí ela deixou a torneira ligada e foi enchendo o balde e foi fazer outra coisa. Esqueceu, alagou lá o banheiro do cara e pegou o móvel do banheiro. Nossa. Eu lembro, você contou esse daí. Do cara lá do BNI. Cara, a responsabilidade é minha. A funcionária, ó, foi embora, a responsabilidade é minha. Mas essa é a vantagem de você contratar uma empresa que tem 7 anos no mercado e não tem uma reclamação, não reclame aqui. Ah, quer dizer que a gente tem reclamação? Tem, mas a gente resolve. Ah, não ficou bom? Tira as fotos, faz o vídeo, nós vamos resolver. Ah, funcionário não quer, eu mando outro, porque a responsabilidade é minha. Totalmente. É um segmento que é muito suscetível a ter reclamação. Reclamações, né? É. Você tá lá, você quebra o objeto de alguém, É. sempre faz alguma coisa. Bem pontuado, é suscetível a ter Mas você problema. tá satisfeito hoje com a empresa, mesmo com essas adversidades aí, problema? Cara, porque assim, essa empresa possibilitou eu comprar a minha casa que eu comprei no ano passado. Sabe, me deu uma condição, e mais que isso, que eu acho que é mais importante, um deslumbre de futuro. Porque assim, cara, eu não sou, a minha empresa, nós crescemos 30% o mês passado, em relação ao o mesmo mês do ano passado, de março do ano passado. Então, assim, às vezes a gente quer ter aquele crescimento exponencial. Pá! Eu, às vezes, não tô com dificuldade de ter esse crescimento exponencial por conta da mão de obra. Tô louco, mas 30 já é fora da curva, né? 30 já é uma coisa interessante. já. Por exemplo, sei lá, eu tinha tantos atendimentos, eu cresci 25%, 30%, sabe? Então, assim, cara, por mais que eu esteja, sabe, eu queria crescer mais rápido, porque assim, a tecnologia trouxe isso para nós, né? Essa coisa de achar que é tudo assim, rápido. Antigamente um cabo tinha 30 anos aí que ele ia conseguir alguma coisa. 20 anos, 10 anos, hoje tudo quer tudo rápido. Isso também afetou nós. Eu sou de 88. Eu não sou da geração Z e tal, eu sou de uma geração que as pessoas construíam coisas a longo prazo. Mas afeta eu também, sabe? Essa tal. Mas assim, quando eu paro para pensar nos desafios, nas dificuldades, tudo, você pensa, cara, não aguento mais tal. Mas, tipo assim,
quando eu olho também as realizações, as possibilidades, desculpa, sabe, a gente tem possibilidade de, não só de crescer, como automático, sabe, eu deslumbro, cara, minha vida inteira, quando você nasce pobre e louco, você só pode fazer uma coisa, olhar pro futuro. Só pra frente mesmo. Se você ficar olhando muito pro seu presente, você entra em depressão. Mas se você olhar pro futuro e para as possibilidades que você tem, cara, aí tem uma entrevista do Mano Brown que ele fala assim, você olha os moleques lá, eles estão todos de chapéu, mas nada, os caras estão pensando ali. Pode ser que a maioria nem esteja, estão todos viajando, estão pensando assim, vou fazer um rap, tal. Mas assim, quem... Os moleques lá. Sabe, quebrada. eu penso lá na frente, cara. Cara, é assim, e vem dando certo. Veja bem, como eu falei pra vocês, com 12 anos, eu vendia tempero na rua lá. E com 35 agora, para 36, eu comprei uma casa, tipo, de 2 andares, construí a casa dos meus pais do barro, cara. Do barro lá, porque era a casa do meu avô. Então nós quebramos tudo e meu pai meteu as sapatas e da sapata pra frente eu fiz tudo, cara. Cara, eu tive até uma experiência em construção civil. Eu tenho até um trauma com pedreiro, sabe? Não, quem não tem, tá? Pedreiro... Quem não tem. Sabe? Então, assim, Pintor. cara... sabe, tem realizações. Às vezes eu tenho que dar uma olhada nisso, sabe? Quando eu vou desistir, eu faço 2 coisas. Primeiro, eu olho o que eu alcancei. Segundo, eu olho lá pra trás. Lá atrás era bem mais difícil. É isso aí, moro. Lembrar lá da Vila Fundão. Poxa, Sem palavra. Ô Felipe, cara, a gente tem um quadro aqui que chama Recados do Coração do Berraco. Cara, é um quadro onde você pode mandar aquele recado direto para um funcionário, uma funcionária sua. Só que a CLT não deixa, né, a gente mandar, às vezes, aquele recadinho legal direto para a pessoa. Então aqui no Acorda Berraco a gente dá voz aos berracos para poder mandar esse recado. Então a gente muda o nome deles ali para não serem identificados e penalizados. Perfeito. O recado de hoje é do Marininho Escobar. Manda um recado pro seu funcionário Fabinho da Cacheta. Ele mandou o seguinte aqui. Fabinho, você é o melhor na chapa da lanchonete que eu já tive. Mas se liga aí, pô. O cliente viu seu vício de coçar o badalo na beirada do fogão. Isso aí pega mal, meu velho. Um beijo. Tá aí, então, tá dado o recado do Marininho Escobar. Pra você que quer mandar um recado também pro seu funcionário, aquele recado camuflado, manda pra gente aí no direct. O Felipão também, se quiser mandar Oxe, eu vou mandar uns 2, 3, aí, pode? manda pra gente que a gente divulga nos próximos episódios. Fechou. Cara, sensacional esse Bom papo demais. aqui. Felipão, se deixar, a gente vai embora. Vai mesmo, cara. Vai Vara mesmo. à noite. Sofreu Porque mais tem que muito azeitona na boca de conteúdo. banguela esse aí, com funcionário. É o quê? Ele sofreu mais que azeitona na boca de banguela, com os funcionários Azeitona dele. na boca de banguela. Imagina Boa. como... Coitado da azeitona. Cara, eu vou falar um negócio pra você. Isso aí é uma parte, mas, sabe, esse recado eu vou mandar pra você, mas vou até mandar aqui. O funcionário, ele tem uma... Não falo do funcionário, colaborador, eu falo qualquer tipo de ser humano. Ele tem uma é falta de humildade mesmo, sabe? Veja bem, cara, eu nunca entendi, sabe? Os caras, o colaborador, ele fala um negócio, ou ele age achando que tá enganando a gente. Ele acredita mesmo de verdade nisso. Se você parar pra analisar, ele acredita nisso. Cara, não tá enganando ninguém. A gente sabe realmente o que tá acontecendo, entendeu? Sabe. Isso só revela o seu caráter. Isso é zoado, porque assim, eu saí todas as empresas que eu saí de cabeça erguida. Eu posso entrar em qualquer uma, cara. Na Empório do Surf, na Guima, no CETEP, que foi essa empresa, eu pedi para sair, sabe? E tendo essa conduta, eu tô evoluindo. Todas as pessoas que eu vejo que tem essa conduta, essa falta de respeito, de querer ser malandrão, verdade, tal, né? Falta com a está verdade. sempre na mesma situação. Então assim, filho, pelo amor de Deus, você acha mesmo que só a sua mãe que faz filho esperto, que, sabe? Não é assim, mundo é bobo, cara. né? Ninguém é bobo, sabe? Então é melhor vir com a verdade. E todo mundo tem escolha, pode sair ou pode entrar, mas para com isso, porque Não vai dar certo. não vai dar certo, cara, não vai dar certo. Sabe, isso é o exemplo que você está dando pro seu filho. Nenhum. Eu sei que, né, eu queria até ser um pouquinho mais dinâmico, engraçado assim, mas assim, cara, isso é feio, cara, sabe? Você tá mostrando pro teu filho
que é, não, vamos dar esse jeitinho aqui. Não, filho, que sei lá o quê. Não, a gente pode fazer, você é doido, cara. Tá, sabe? Então, é uma falha grave no caráter da pessoa que vai transferindo de filho. Por isso que eu fico até com medo. Eu falo assim pra Amanda, vou falar um negócio aqui já. Depois a gente até vê se coloca isso aqui. Eu fico falando pra Amanda, eu tenho minhas dúvidas sobre a gente conseguir mudar a nossa sociedade. Porque assim, vamos supor, eu não sei, eu conheço um pouco o Diego há um tempo e tal. Eu vejo a relação dele com a filha dele, que é muito próxima e tal. E eu acredito que ele esteja ensinando valores e princípios essenciais. Ele tem um filho, mas o pessoal lá tem 4, 5. Então quando eu coloco assim, eu falo assim, mano, não vai dar, vai ser muito mais gente pilantra do que gente... Do bem. Sabe? Então assim, gente, sabe? Porque assim, apesar de ser pobre, isso aí não significa nada. Eu fui pobre a vida desde pequeno, tal, tô tentando emergir, tô lutando, mas indiferente das dificuldades da minha mãe e do meu pai, eles me instruíram a... Pobreza não é desculpa pra nada, eu acho. Sabe? Você não é obrigado a nascer rico, você tem que nascer. Da partir do ponto que você nasceu rico ou não, você tem que... Você não é culpado pela situação onde você Não, nasce. Você não. é culpado por onde você vai Tem muita gente que chegar, põe onde a você situação morre. aí, eu acho que tem que apanhar E na usa cara. a vida inteira essa desculpa. Com esse mesmo discurso. Não, gente, vamos tentar. Cara, vou falar um negócio pra você. Com certeza tem mais opções e mais oportunidades agora do que em 1988. Do que antes, eu também acho. Cara, não existia ProUni, não existia nada desses negócios, não. Muita, eu também acho. Às vezes eu me pergunto até se é bom ficar dando muita coisa pra esse pessoal, porque parece que quanto mais você dá, mais o pessoal quer e eles não querem fazer nenhum esforço. Eu falo pra minha funcionária, ô filha, direito, eu tenho direito a isso e os seus deveres. Dever ninguém quer. Hoje em dia você tem mais acesso à informação do que o Bill Clinton tinha quando ele foi presidente nos Estados Unidos. Mole, né, mano? Verdade. Só que aí o que acontece? Você tem um monte de informação. Um monte. Tá tudo jogada lá. Essa frase que você falou foi perfeita. Tem uma frase que o cara fala assim: Verdade mesmo. nós estamos na época da informação, mas que não da sabedoria. Por quê? Tem informação para todo lado, mas o pessoal não está conseguindo pegar essa informação de maneira estratégica. Sabe? Então, espero que as pessoas reflitam sobre isso aí, né? Porque, cara, é a sua própria vida, é a sua vida, cara, é a sua vida, é isso que você quer, entendeu? Por mais difícil que seja a minha vida, cara, eu faria tudo de novo. Sem problema nenhum, Isso né? aí, cara. É luta. E foi uma aventura, porque assim, do jeito que eu fiz, do jeito que eu tive uma super... Com 13 anos eu tava no show dos melhores do ano. Eu tava no show, dos 14 anos eu tava no show do Charlie Brown, do Rapa, sabe? Tava curtindo a vida. Eu vivi intensamente, trabalhei muito, mas vivi intensamente, cara, intensamente. Com 13 anos eu tava lá, molequinho, pequenininho lá, sabe? Eu curti muito, vivi bastante, bem mesmo. Quero viver muito mais, se Deus permitir. Vai viver, pô. Legal, pô. Eu ia pedir pra você dar uma porrada aí na galera. Você já deu, então passa um insight final aí que você quer pra galera. Gente, pros empresários, pros colaboradores, Pra quem você quiser. cara, é assim, eu acho bem importante isso. Nós estamos enfrentando no momento aqui agora uma disruptura isso aqui não precisa ser nenhum gênio para entender, tá? Nós estamos enfrentando uma disruptura da antiga ordem mundial, depois da Segunda Guerra Mundial. E agora está sendo criada uma nova ordem. Não sei se é a China, se é os Estados Unidos, a Europa vai lutar do jeito dela e o Brasil vai lutar do lado do jeito dele. O que eu sugiro para todos nós empresários é que a gente tente entender que é muito melhor nós tentarmos... a competição é saudável, mas a gente se unir com um propósito de avançar pessoalmente como empresa, mas também avançar junto com o país, com valores e princípios. Não é avançar, não, então isso aqui eu vou tirar vantagem, então eu vou participar. Não, estou falando disso. Eu estou falando da gente tentar entender que se depois, qual que é o seu legado, irmão? O que você quer deixar para trás para seus filhos? Você contribuiu com alguma coisa? Eu não estou falando que eu contribuí, mas eu espero que eu tenha passado alguma mensagem positiva para inspirar eles e espero fazer muito mais para contribuir, porque ganhar dinheiro é uma maravilha, é muito bom. Esse ano aqui, em janeiro, eu fui para Belém do Pará para conhecer lá. No Carnaval, fui para o Espírito Santo. Agora, semana que vem, eu vou para Paraty. No meio do ano, vou para o Chile, no inverno. Tudo isso o meu serviço me proporcionou. E eu posso ter essa vida que é muito gostosa, interessante.
Mas, além disso, eu também quero tentar contribuir para que a gente tenha um país melhor. Afinal, meu filho vai andar na rua, a sua filha, né, a gente, e eu espero que a gente tenha um país melhor. É por isso que eu coloquei isso lá, para que a gente possa sair para casa agora e, sabe? Mano, é tudo questão de boa vontade. Isso aí. Sabe, que a gente tenha boa vontade e boa fé. Nisso, boa Como fé. diria Tony Shelby, paz na terra, boa fé. Como que é? Paz na terra. Aos homens de boa. Aos homens de bem e boa fé aos homens de bem. Boa vontade. Vamos ter boa fé, mano. E vamos, sabe? Pra cima. Vamos pra cima e tentar Mudar não ser alguma filha coisa, da né? puta. É. Já aí, ajuda. galera. Muito bem. E aí, Nino? Caraca. Eu tive cãibra hoje, eu tenho problema nessa perna. Toda noite eu tenho cãibra. Falei pro Rodrigo, vou ficar em casa hoje. Ele não deixou. De banana. A galera fala que banana faz bem pra Pô, caramba. mas foi um prazer você estar aqui pra conversar com Pô, vocês. mas me traz banana agora, porque minha perna tá difícil aqui, hein? Fornece Todo banana. dia. Você aí que é fornecedor de banana, manda banana pro Nino, que ele gosta muito Você de viu, teve um banana. incidente, pela primeira Tá vez na história dos precisando. podcasts no Brasil, um líder da apresentação mundial saiu das câmeras. Lá fora já tá um mau comentário aqui. O que aconteceu, pelo amor de Deus? Tá aqui, ó. perguntando, tá Estão perguntando. perguntando, o que mas não foi aconteceu nada, com o Nino. não. Que a Mas não banana, foi nem com a nada. banana pera. Pera. Fica tranquilo. Você que acompanhou até aqui, fica tranquilo. O Nino tá bem. Tô bem. Curte nosso episódio. Se inscreve no canal, comenta, compartilha. Apoia a gente aí. O seu like é fundamental pra gente. Muito bom. E até o próximo Acorda Berraco. Valeu! Beijo do magro.